com a questão também do lugar, né? E aí, não sei se vocês tiveram possibilidade de dar uma olhada nos dois textos que nós disponibilizamos para vocês. São textos curtos, né? Não tão longos. E eu tenho certeza que todo mundo leu tudo. Eu acho que sim. E, então a ideia de, assim, agora seria a gente conversar a partir desses dois textos, e depois também vamos, a partir do texto do Erneldo Schallenberger e do Leandro, como é que é o sobrenome dele ainda? Não, o Leandro Araújo. Leandro Araújo Cristani. Foi meu aluno lá na especialização, etc. Então, eu trouxe dois Cristani. Eu trouxe dois mapas para a gente relembrar das exposições do Alfredo, né? E um dos textos que foi disponibilizado, ele se intitula Fronteiras. E territórios. Empreendedores, migrantes e vivências, acho que é isso, né? Isso. Então, empreendedores, migrantes e vivência, né? E o outro texto é Obragens nos Sertões do Paraná. Do Paraná. E aí quando exploração, né? Trabalho e fronteiras. Bem, para quem leu, vão aparecer diversos temas pensados numa temporalidade específica e nesse território que nós estamos tratando aí com o Alfredo, né? Principalmente assim, é o tempo pós-guerra da Tríplice Aliança, que o Alfredo já referiu, é Uruguai, Argentina e Brasil, vinculado ao imperialismo inglês, que praticamente destroçaram parte da sociedade paraguaia, né? Principalmente a matança de homens masculinos, né? Desde adolescentes até, né? Então, e a economia paraguaia, etc. Tá. Bem, os textos já faz um certo tempo que foram publicados, 2012, e esse aqui 2016, né? Tá. E eles são decorrentes aí de uma publicação que o Erneldo Schallenberger e eu fizemos, esse livro aqui que eu não tenho mais exemplares, Guaíra, um mundo de águas e histórias, né? O Erneldo Schallenberger foi reitor da Unioeste uma época, para quem é de mais tempo, nós somos colegas de mestrado, e aí, a partir de uma vontade da prefeitura de Guaíra, de colocar Guaíra assim, né, nesse contexto dos indígenas, guaranis e o Guairá, era uma área, um território da subdivisão das reduções jesuíticas. O Guairá foram as primeiras reduções implantadas, né? Então o Erneldo contribuiu muito nessa questão
da presença dos guaranis, das revoluções jesuíticas e da própria vivência dos guaranis pós saída dos jesuítas. E a minha parte ficou mais, essa questão mais recente a partir das obragens, né? E depois também as migrações e a colonização mais recente desta região. Bem, na semana passada, um pouco essa semana, eu reli esses meus 2 textos, né? Eu li a mim mesmo. e quando você escreve numa época, você escreveu e o texto está aí. Se eu hoje publicasse aquele mesmo texto, eu discutiria algumas coisas um pouquinho diferentes, né? E outro também, por que eu digo isto? Vocês estão no mestrado, doutorado, publicam artigos, etc., né? E o que acontece com a gente quando a gente pesquisa e está na iminência de publicar? Sempre a gente acha que o texto não está pronto, né? E ele nunca está totalmente pronto, né? Então, na hora de publicar, você publica. E depois você fica pensando sobre as temáticas, sobre as questões que você abordou e vai trabalhando na sua percepção de mundo, etc., né? Então, e quando a gente lê um texto de alguém, de qualquer autor, certamente esse autor que escreveu não sei há quanto tempo, ele hoje, se ele lê o seu texto, ele tem novas questões a abordar, etc. Então, um texto sempre é um texto de um momento. É daquele momento do autor, é aquele momento conjuntural da vida dele, etc., que vai produzir seu texto. Assim vai ser a sua tese, a sua dissertação e os seus artigos que vocês vão publicar, né? E na minha experiência assim, de acompanhar alunos, principalmente em nível de pós-graduação, existem aqueles que publicam com muita facilidade. Eu fiz um texto, está aí, pá. Tem outro que, professor, já posso publicar, mas e fica, né? Então você fica naquela, claro, cada um tem seu perfil de ver o mundo e de se conceber. Existem aqueles que com facilidade publicam, existe aquele que quer ter muito cuidado. Eu não sei o que é melhor. Acho que nós lidamos enquanto pós-graduandos, enquanto estamos na academia, Alfredo e eu já com mais tempo de andanças, né? Então são essas questões que sempre estão presentes, tá? Mas indo para os textos, como os textos foram disponibilizados, eu sugiro que a gente converse sobre. Vocês ficam à vontade na hora que leram e tem uma questão ali que acharam interessante, ou tem uma questão lá que não é bem assim. Vamos trabalhar e discutir. Bem, fronteiras e territórios. Nesse texto, no início tem rapidamente algumas questões assim, teóricas sobre fronteiras e territórios. E vocês que estão neste programa de pós-graduação, esses termos reaparecem constantemente, né? Tá. Então, fronteiras, você pode concebê-las e lidar com ideia, com o conceito de fronteira em diversos sentidos, diversos aspectos, né? Normalmente, fronteira significa, tradicionalmente, que existe um marco que demarca. Até aqui somos nós, para lá do marco somos outros. Então, esse é um conceito, nós e os outros. Como está escrito lá no texto, o Antônio Mischio, naquele verbete aí no Dicionário da Terra, trouxe a ideia de que, a partir de Sertone, que existe um lado de cá e um lado de lá da fronteira. Se nós nos colocarmos naquela identidade guarani que o Alfredo nos trouxe,
E a construção e reconstrução de percepções de mundo e de identidades negociadas entre os padres jesuítas, ou falando a língua do Alfredo, os curas, nas reduções, nós vamos ter uma negociação de identidades e uma mudança gradual e lenta de percepção de fronteiras. Aí nós estamos na seguinte situação. Jesuítas, retomando aquilo que o Alfredo tem insistido, os jesuítas vêm com uma missão. Então são missionários jesuítas. Qual é a missão? É cristianizar, a partir de uma concepção de mundo europeia. Convivem poucos padres jesuítas com os indígenas. Então, existem fronteiras culturais, existem fronteiras linguísticas, existem fronteiras de concepção do mundo, do universo, existem ideias sobre o sobrenatural que não são iguais, que são diferentes. Então, neste processo de longa duração, existe uma negociação de fronteiras, negociação melhor de identidades, que não continuam exatamente as mesmas. Elas não continuariam as mesmas sem a presença dos jesuítas, porque todo mundo lida com o tempo e muda, etc, etc. Né? Então, os guaranis, dentro dessa perspectiva, que nós vamos encontrar nesse tempo pós-Guerra do Paraguai, não são os mesmos guaranis retratados lá no início das nossas aulas, com as suas diversas manifestações, identidades, concepção de lidar com a natureza, ideia de que o meu trabalho, ele é um trabalho para a coletividade. Então, nesses meus dois textos vão aparecer guaranis trabalhando. E vão trabalhar nas obragens, já tendo tido experiências dos seus antepassados de uma organização um pouco diferente do trabalho, em que começa a aparecer a ideia de que eu vou trabalhar, vou receber algo, com este algo eu vou comprar, vou buscar o meu sustento. Então, este Guarani, nas obragens, nessas fronteiras, ele é um Guarani já em contato com a civilização europeia, né? Só que não são todos. E novamente ressaltando, se nós olharmos, onde é que, voltando àquela coisa do Alfredo levantando o braço do sangue guarani, né? O sangue guarani, ele corre em veias muito mais amplas do que aquilo que nós chamamos hoje, aquele é o índio, aquele é o guarani dos nossos semáforos, ou nos conflitos agora no Mato Grosso do Sul, no Paraná, aí, por questão agrária e nos outros países também. Então, esse Guarani, ele é um Guarani que lidou com as suas identidades no decorrer do tempo e está nesse mundo retratado aí, nesses meus dois textos, na perspectiva dessas temáticas que nós trabalhamos. E a questão do território, territorialidades, né? A concepção guarani de território é de um território onde a gente circula. O que é o Rio Paraná? O que é o Rio Paraguai? O que é o Rio Uruguai? Os rios são motivos e facilidades para circular no território. Para circular no território. Na perspectiva dos países ibéricos, Portugal e Espanha, a partir da expansão marítima e comercial, já nos tratados, Tordesilhas, estamos retomando assim, mas
nesses tratados começa a ter a ideia de que o domínio português vai até aqui, o domínio espanhol vai daqui em diante. A questão é até onde, obviamente, o tratado é feito em Tordesilhas. Em 1750 o tratado é feito em Madrid. E os tratados são feitos não acá, são feitos em outro local. Agora, quem vive no cotidiano, as vivências das pessoas, né? Quem trabalha ou quem busca o sustento, quem vive, quem caça, quem pesca, quem ergue o lugarzinho para morar, são as pessoas que vivem acá. Que na sua maioria, por um largo tempo do período da expansão marítima e colonial, ou da colonização, a maioria são os guaranis nesse território, né? E os tratados, mesmo as independências depois, mesmo que sejam feitas lá a partir do interesse de Buenos Aires, a partir do interesse do Rio de Janeiro, São Paulo, a partir do interesse de Assunção, a ideia de Estado Nacional não está presente na perspectiva cultural guarani. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc., são imposições vindas de fora sobre estas terras, sobre estas territorialidades. Né? E o que os meus textos tentam mostrar? Que existe, obviamente, esta intenção e esta política e este poder a partir de fora que tenta estabelecer fronteiras nacionais. E tentando estabelecer fronteiras nacionais significa os cidadãos portugueses, no nosso caso agora desse tempo aqui, os cidadãos brasileiros, os cidadãos argentinos, os cidadãos paraguaios, os cidadãos uruguaios, etc. Então, a gente adquire e inclusive faz um documento que se chama identidade, né? Alfredo é argentino, nós outros somos. E aí nós temos temos a língua, temos símbolos nacionais, temos os chamados homens importantes, poucas mulheres importantes em todos os países, a serem tidos como os construtores da nação, né? Aí a gente estuda a história da Argentina, a gente estuda a história do Paraguai, etc, etc. Se eu sou paraguaio, o Solano Lopes ele é colocado num sentido. E existe a disputa pela identidade dessas pessoas. O Solano Lopes, descrito nos livros dos militares brasileiros, é aquele que eu estudei na minha escola de fundamental. Então o Solano Lopes é o quê? Ele é um ditador, ele é um sanguinário, ele queria dominar a América do Sul, queria tomar as terras da Argentina, do Brasil, né? Aí quando eu vou para Assunção, eu chego lá no centro de Assunção, num sábado de manhã, numa van com os amigos, e fomos lá tomar um café lá perto do Panteão dos Heróis. De repente, nós tomando café, alguns já tomando cervejinha de manhã cedo, até os colegas meus tomando cerveja, mas eu não sou disso, né? Tá? É obrigado. De repente, o pessoal sentado naquela cafeteria, todo mundo, os de lá levantam, olham para o Panteão dos Heróis, e estava começando lá a banda tocando o hino, e nós brasileiros, mas é tudo isso, né? Tá. Então veja, Solano Lopes, Dom Pedro II, Duque de Caxias, e Conde de como é que é o Andrezito, André, e vai indo. São homens, mais homens do que mulheres, colocados como aqueles que teriam construído as nações, né? No meio disto existem as riquezas naturais nesta região, que é a erva mate,
madeira e outras riquezas, né? Existem peixes, animais e vento. O gado existe, etc, etc. Os meus dois textos se voltam mais para a questão da erva mate, principalmente. Se alguém viu o meu livro sobre a colonização mais recente do Paraná, é mais a questão madeireira. A madeira era a riqueza, etc. Mas a nossa conversa é sobre a erva mate. É uma possibilidade de você obter renda, lucros, comércio e estruturar empresas, né? Então, agora, esta erva mate, interessante que quando nós fomos lá para Santa Maria, nós vimos aqueles herbais, né? Nativos que... Então, esses herbais, eles existiam nesse território, né? O Paraná, por exemplo, pensando na história do Paraná, no século XIX, o produto mais importante do Paraná no comércio de exportação era a erva mate, né? Da mesma forma, Misiones, Argentina, da mesma forma, no Rio Grande do Sul, né? Então, esta erva mate, ela é uma planta nativa da cultura guarani, e os guaranis usavam a erva mate. Não a usavam para vender e comprar, usavam para o consumo, para alimento, bebida, etc. E ela se tornou um produto para o mercado, não pelos guaranis, na sua cultura, mas por aqueles que vieram de fora. Para aqueles que vieram de fora. Não sei se o Alfredo me ajuda ou alguém que... eu já li que, por exemplo, nós tomamos hoje o chimarrão e tomamos o tererê. Os argentinos não tomam chimarrão, eles tomam mate. Água quente e água fria. Me parece que, não sei se eu já li isso, que os guaranis tomavam tanto quente quanto frio. E o quente é mais nas regiões efetivamente mais a sul, mais frias, e o Mato Grosso era mais e outras partes do Paraguai mais o próprio tererê. Tanto que Mato Grosso do Sul, aí o tererê, toma um chimarrão, mas os que são mais da cultura de lá é mais o tererê, né? Então essa erva mate se tornou é uma planta nativa que se tornou um produto para o comércio e motivo para muitas disputas, né? Muitas disputas desses territórios. Então, esse texto aqui, ele se voltou, fez um recorte, pensando em empreendedores em torno da erva mate e também em torno da madeira, outros, mas empreendedores, né? Eu chamo eles de migrantes, né? Nesse texto tem outros migrantes e tento voltar para vivências desses empreendedores, né? Então aqui eu estaria assim, pensando mais territórios e fronteiras numa perspectiva de estar mais atento a registros sobre as elites do sistema, os que empreendem e os que fazem os outros trabalharem. Aqui, obviamente, eu falo das obragens, tem os obrageiros, mas eu estou mais atento àquele que trabalha. Quer dizer, para você explorar a erva mate, no fim do século XIX, início do século XX, até os anos 30, quando as obragens vão ser meio desmontadas por aqui, como é que você explorava a erva mate? Você tinha que garantir um domínio de um certo território, em que você tinha o direito de controlar
determinado território. Então, nesse texto eu trago o Martins Franco. Não sei se vocês lembram lá no texto. Martins Franco, ele veio para Santa Helena, para a região de Cascavel, em 1903 e 1913. Ele esteve duas vezes aqui, fazendo o quê? O Martins Franco, ele era um funcionário do governo do estado do Paraná. Inclusive trabalhou na Federal do Paraná. E ele veio a mando do governo do estado do Paraná para demarcar uma obragem, aliás, duas obragens. Uma do Domingos Barte. E a outra do Núñez e Gibá. Estou pegando esse autor, assim, que está no texto. Esse Martins Franco, para vir até aqui, ou a Santa Helena, ou a Cascavel, ele não saía de Curitiba para passar em Guarapuava, etc., e vir para cá. Ele pegou uma embarcação, foi a Buenos Aires, e de Buenos Aires, foi pelo mar, e de Buenos Aires, está aqui no Curitiba, vem até Buenos Aires e sobe aqui para chegar a Cascavel. E ele escreve o livro dele sobre isso aí, relata. Só que, o que aconteceu? Nessa viagem, ele não vai assim tão rápido como o Alfredo foi para o litoral do Paraná aqui, né? Saiu de manhã e à noite chegou lá. E onde saiu, demorou, mas 10 horas. 10 horas. O Martins Franco levou 10 dias, 15 dias, etc. Não só porque navegava mais devagar, mas ele chegava como representante do governo do Paraná em Buenos Aires e conversava com autoridades. Perdón, ¿y Domingo Barté estaba en Buenos Aires también? Não, em Posadas. Posadas. Y Núñez también. Núñez estão em Posadas e nesta Porque região. Domingos Barte, ele vai ter obragens em Misiones, vai ter obragem do Paraguai, ele é sócio daquela Paraguaia Industrial Paraguai, e vai ter obragem aqui no Brasil. Laranjeira. A mate laranjeira é de outro, é dos Mendes, né? Depois vou falar sobre a mate laranjeira. Mas por que eu estou falando os detalhes do Martins Franco? Para mostrar como as pessoas bem assentadas mais próximo do poder, como é que é a circulação delas. Então, ele vem a Buenos Aires, ele é lá, tem que ficar no hotel, não, isso não está no texto, mas está no outro livro aí, né? E depois ele vai se hospedar em Posadas, no hotel do Domingos Barte. Savoy. Domingos Barte tem hotel lá. E o Domingos Barte, para ajudá-lo no trabalho de demarcação de terras da autoridade do Paraná, manda dois funcionários junto com ele, para dizer onde é que eu quero me levar. Tá. Então ele faz a demarcação da obragem. E ele vem com, está no texto aí, não sei com quantos ajudantes, né? Um cozinheiro, né? Etc. Então vem com uma equipe. E entra em contato com os guaranis para ajudar. Os guaranis saídos das missões. Aquele guarani nativo não vai dar nem bola para isso, né? A vida dele, né? Então ele vem, veja, o que eu quero dizer? Contatos entre autoridades e empreendedores. Então o Domingos Barte, a obragem dele tinha um porto em Santa Helena, ia até onde é que o Ronaldo vem de manhã, até Cascavel. E tinha as estradas, as picadas e estradas, algumas carroçáveis,
onde andava carroça, mas principalmente para cavalos e burros, mulas. Então, como Martins Franco, eu trabalhei outros, aquele texto do Leandro e do Eneldo mostram narrativas de viajantes, né? Então, o Martins Franco tem esse livro publicado, tem o Domingos Nascimento, tem Coelho Júnior e tem outros que são trabalhados, mas aqui eu puxei alguns para mostrar um pouco esse contato. Veja, esse Martins Franco é alguém ligado ao poder de Estado, é um funcionário do Estado, né? Faz 2 viagens para o oeste e ele relata isso no livro. Bem, então, falei do Franco Martins para mostrar que dentro da estrutura do Estado nós temos personagens que vão atuar. Não é só ele. Nós vamos ter na estrutura do Estado em Buenos Aires, na Argentina, possivelmente em Córdoba, em Corrientes, melhor dizendo, né? Certamente em Assunção, né? E temos, junto com eles, os empreendedores. Mencionei o Domingos Bart, né? O Domingos Bart era um imigrante francês, eu acho. Francês, veio para o território argentino, casou com uma senhora paraguaia, né? E teve atuações na Argentina, no Paraguai e no Brasil, explorando a erva mate. Quando a Solange expôs esses dias a questão do Bertone, ela falou de, não me lembro quantas cartas que o Domingos Bart mandou para Bertone, né? Ela encontrou mais de 4.000 cartas, né? Então o Bart se relacionava com Bertone, obviamente com autoridades lá em Curitiba, e vai indo, né? etc. Então é um empreendedor que atua nesse território. Empreendedor principalmente na exploração da erva mate. Muito bem. Para quem leu esse texto aqui, lá no finalzinho, eu falo de uma família dos Mendes, não sei quem era aquele médico que faleceu em 1853 lá na Ilha de Madeira. Era Ricardo Mendes, mais um. Mas o que me interessa aqui são os Mendes, né? Gonçalves, tá. Obrigado. Eu esqueço essas coisas só para ver quem lê o texto. Brincadeira. Não sei ainda. Não, é minha memória. El texto, perdón, está en digital. ¿Ustedes lo tienen? Sim. ¿Está en el grupo? Sim. Obrigado. Eu não li. Não. Eu mandei esse texto depois que o Alfredo viajou. Sim. Ele foi descansar, né? E não tuve internet. Eu não estou cobrando do Alfredo, estou cobrando de nós. Se sentiu mal, Alfredo? Não. Brincadeira. Tá. Eu gostaria agora assim de. Tá tranquilo assim a nossa conversa? Sim. Na hora que quiserem comentar, interferir, por favor. Ontem eu anotei assim, deixa eu só achar aqui. Domingos Bart tinha relação, Bart é o mesmo sobrenome de Willy Bart, não, outra empreendimento. O Willy Bart
Bart. É Marte. Pelo menos, acho que é essa aqui. Eu ia, vou comentar já que eu ia perguntar. O Billy Bart é de uma época assim, não sei quando é que o Domingos Bart faleceu, mas o Billy Bart, ele era um dos principais acionistas da companhia madeireira Rio Paraná Limitada, que se chama Maripá. Isso aqui é um assuntinho que não está no texto, mas é posterior. O Billy Bart, ele era um caixeiro viajante no Rio Grande do Sul. Caixeiro viajante é aquele que passa no interior e vende para os armazéns, para as vendas, tecido, materiais para ferramentas, etc. Então ele tinha um caminhãozinho, viajava pelo interior do Rio Grande do Sul e vendia isso por lá. E o Domingos Bart, com mais 58 sócios, Alfredo Pascoal Goulart e outros, compraram uma obragem, que é a Fazenda Britânia, onde existem hoje, para quem é da região, quem não é aqui, talvez, onde existe hoje, a Fazenda Britânia era, a terra deles era, onde é hoje o município de Pato Bragado, Entre Rios, Marechal Deodoro, Toledo, Maripá, Nova Santa Rosa. Eram 274 mil hectares de uma cobragem. E esse pessoal aqui, os 58 acionistas, o Bart não era o principal, mas ele era o administrador que veio aqui depois. Então eles adquiriram uma obragem que entrou em decadência no período Vargas, isto seria uma outra aula, né? E ele foi aquele que administrou e organizou a colonização aqui. Ele chegou a atuar na política e foi candidato a suplente de senador e faleceu na campanha de um ataque cardíaco, né? Então ele viveu até os 50 e poucos anos só. A mulher dele, a Diva Bart, em Toledo, já faleceu recentemente não, há um tempo, e aquele lago de Toledo chama o Parque Diva Bart, né? Tá. Então, ok, Ronaldo? Perfeito, pelos sobrenomes tinha muito. Sim. Então são outros personagens, também não saberia se de repente. Mas é Elas outro. são obragens, né? Porque na sequência da. Ok. Muito bem. A família desse médico, Ricardo Mendes Gonçalves. Esse médico, ele era marroquino, mas viveu na Ilha de Madeira, pertencente a Portugal, e ele faleceu. E o Antônio, Ricardo, quero errar o nome dele. O Ricardo Mendes, tá? O Antônio Ricardo Antônio, ele já estava morando no Rio de Janeiro quando ele faleceu e tinha casa de comércio. Para ir mais rapidinho, a família dele com seus, acho que é 12 filhos, se não me engano, estão os nomes deles no texto, né? Se deslocaram para o Rio de Janeiro, onde este Ricardo Antônio, o filho mais velho, já tinha uma casa de comércio. E vieram então os filhos e as filhas. Veja, filhos e filhas. Quando eu vou para os documentos, eu acho bastante coisa sobre os filhos homens. As filhas mulheres não aparecem com atividades. De novo, para quem discute questão de gênero, etc., quando você vai para os documentos históricos, as mulheres estão praticamente ausentes.
E quando presentes, são mulheres e homens importantes. Ou eventualmente a mulher, mas são raras as presenças femininas nos registros. E aí, quando você lê textos de história, você vai ver uma história masculinizada. E quando eu busco documentos, inclusive no final do texto, eu digo, mas quanta coisa se poderia discutir, porque as mulheres também viveram, as mulheres também trabalharam. Mas se você pega os documentos, parece que as mulheres tinham vida mansa. Mas voltando para cá. Então, En Argentina hay un dicho que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En realidad también es machista. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Atrás. Tá, então assim, então tinha o Ricardo, José Maria, Antônio Jacinto, João Crisóstomo, Justiniana, Constantina, Maria Gertrudes e Francisca e o Francisco. Então era essa a família. Vejam, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou pegando alguns detalhes, não pelo detalhe, não é essa questão do Mendes, tantos filhos, né? Eu estou pegando detalhes para tentar perceber questões mais amplas. E se eu estou pegando agora, e no final do texto eu me voltei para essa família, é para poder dizer, olha, a mesma coisa vai acontecer com os Goicoechea na Argentina. A mesma coisa semelhante vai acontecer com os Bossetti, que tinham obragens na Argentina. A mesma coisa vai acontecer com Domingos Bart. Coisa semelhante vai acontecer com Nunes e Gibá. E assim, coisa semelhante vai acontecer com a Lica, que tinha uma obragem em Santa Helena e que está descrita nesse texto aqui, né, o Alica, que eram descendentes espanhóis, argentinos, que tinha obragem no Brasil e até Campo Mourão, que é para lá de Cascavel, né? E exportava lá no Porto Alica. E tinha um Porto Alica lá no município de Marechal Cândido Rondon hoje, e tinha um Porto Alica do lado do Paraguai. Então ele tinha explorações também do Paraguai, né? Só que o Alica, depois a filha dele morou em Londrina. Rui Wachowicz, que é um historiador do Paraná, fez entrevista com a filha dele lá em Londrina. Eu encontrei uma vez a neta dele em Posadas. Estávamos num evento e de repente para avaliar trabalhos aí do evento do Geofronteiras, tinha tal do sobrenome Alica, não me lembro o nome dela. De repente estávamos lá, papai, e ela veio assim, nós estamos na mesma comissão aí, e eu sou o Alica lá daquela obragem, é meu abuelo, né? Então ela é neta do Alica, se puder, tá? Então, mas não vou ficar no Alica, eu quero conversar com vocês sobre essa família aqui, né? Então, os principais personagens que eu encontrei num livro feito por um jornalista sobre a Mate Laranjeira, que é uma outra obragem agora, sobre a Mate Laranjeira, é que este Ricardo Antônio, que tinha comércio no Rio de Janeiro, o Francisco, o caçula, o mais novo deles, que nasceu na Ilha de Madeira em 47, se não me engano, em 53 veio para o Rio de Janeiro, portanto com 5 anos, viveu a infância e adolescência no Rio de Janeiro e começou a trabalhar na loja, no comércio do irmão mais velho. Quando começou a guerra no Paraguai, este irmão mais velho se estabeleceu em Assunção, com comércio também. E o Francisco foi até Assunção. E o que eles faziam em Assunção durante a Guerra do Paraguai? Forneciam víveres para as tropas brasileiras. Veja, deve ter sido meio... Quer dizer, não que os víveres iriam até Assunção, não, ele estava lá,
certamente mandava recados, e do Rio de Janeiro se mandava víveres para as tropas. E lá o Francisco conheceu o Tomás Laranjeiras. No meu texto, Laranjeiras às vezes aparece com G ou com J, né? É o corretor que fazia isso. É com G, não é de laranja, né? E a companhia Mate Laranjeira é com G, tá? Isso é um detalhe que... Então, ele conheceu o Tomás Laranjeiras. O que era o Tomás Laranjeiras? Está escrito lá no texto que ele nasceu em Laguna, Santa Catarina. Laguna, onde é que a Revolução Farroupilha chegou. Do Bento Gonçalves, que o Alfredo comentou, né? Então, ele nasceu em Laguna, só que ele tinha atividades comerciais e contatos com o comércio em Porto Alegre. Quando começou a Guerra do Paraguai, aliás, antes ele já tinha tido contato de comércio com Concepción, no Paraguai. Então, o Tomás Laranjeiras era um jovem que começou a ter contatos comerciais nesta grande região missioneira. E nesta região missioneira, sempre volto a ressaltar, a maior parte dos habitantes eram guaranis missioneiros e guaranis não missioneiros, né? Então, sempre ter presente essa questão. E a Tomás Laranjeiras também fornecia víveres para as tropas da Guerra do Paraguai. Aonde? No Rio Grande do Sul, na província de Misiones, atual da Argentina, né? Então ele fazia também, e o Francisco já o conheceu antes da guerra. Então veja, são pessoal do comércio, na época, fornecendo alimentos e apetrechos para os soldados da guerra. Obviamente, nós estamos no Brasil no período da escravidão. A escravidão termina somente depois da Guerra do Paraguai. Então, quem é que fornecia víveres para as tropas eram os senhores de escravos, né? E o Laranjeiras estava nesse contexto. E, obviamente, do Rio de Janeiro, a comercial dos Mendes também fornecia víveres. Então, há um encontro entre eles e eles se conhecem. Então, rapidinho, termina a Guerra do Paraguai. Esses homens continuam lidando nesse território missioneiro, nesse território onde havia as missões jesuíticas, no Paraguai, na Missões Argentina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e etc, etc. Tá. O Ricardo Antônio, ele era casado, até eu anotei aqui, ele era casado com Bambina Medina, uma brasileira, e teve 6 filhos. Depois ela faleceu e teve um filho com Dolores Vieira, lá no Paraguai. E depois se casou com a Candelária Costa, mais 7 filhos. Portanto, são 14 filhos. Veja, e além disso, esse Ricardo, então ele era comerciante, ele era sócio de uma empresa de ferrovia, se tornou cônsul português em Assunção, né? Ou seja, alguém que tem chegada no poder lá em Assunção pós-guerra, né? Nesse meu texto, esse aqui, ele diversas vezes aparece esses comerciantes casando com mulher paraguaia, inclusive no Domingos Bastos. É aquilo que o Alfredo assim acentuou, porque os homens foram mortos na guerra. Então tem alguns casamentos que a autoridade paraguaia assim autorizava e queria que acontecesse, né? Então veja, esse
Ricardo Antônio é alguém que está nesse contexto aí de matança de homens durante a Guerra do Paraguai, né? E constitui família. Isto para o Estado paraguaio era importante e aconteceu com outros também, né? Então esse Ricardo Antônio vai ter atuação no Rio de Janeiro, na Guerra do Paraguai, e vai ter uma atuação enquanto empreendedor na área do comércio em Assunção, e ele vai estar circulando entre autoridades deste Paraguai em reconstrução pós-guerra, né? Quando ele casava com mulheres paraguaias, ele conseguia poder dentro do território paraguaio? Seria terras? Com relação ao Antônio, eu não encontrei documentação que ele se tornou proprietário de terras. Assim, eu acho que ele não foi sócio da Companhia Mate Laranjeira, então eu não tenho essa informação. Mas eu imagino que sim. Veja, o cara está lá lidando no comércio. Ele é sócio de uma empresa na área de ferrovias, que era extremamente importante na época. Ele assume o consulado português, então ele está circulando entre autoridades. Quando nesse texto aqui também, eu menciono um autor que é deixa eu me lembrar, que é lá de Maringá, e que escreveu sobre essa questão da distribuição de terras depois da Guerra do Paraguai. Me fugiu o autor agora. Então, esses empreendedores, o que acontece com eles? Eles têm acesso ao poder do Estado. Esses que vão trabalhar nos herbais, os guaranis missioneiros, eles não estão preocupados em ter uma concessão de terras. Eles não negociam com autoridades. Eles não vão conseguir alguém que vai medir uma obragem, né? Então, a tua pergunta é a seguinte: eu não tenho dados sobre o Ricardo Antônio especificamente, mas ele é uma figura semelhante àqueles que conseguiam terras. O Alfredo mostrou lá em Corrientes, né? Que havia uma concessão, eles pagavam uma entradinha e depois conseguiam regularizar a sua terra e se tornaram aqueles que depois vão vender ou vão explorar ou vender. Os descendentes vão ter condições econômicas para estarem circulando entre as elites, né? Tá, então, isso que eu poderia dizer. Muito bem. E ele já veio de uma família abastada, né? Perfeito. Os Mendes, uma família abastada, e deram continuidade. Obviamente, se é uma família abastada, eles certamente tiveram condições de estudar lá na Ilha de Madeira. O médico, o pai, certamente, não sei, de novo, a mãe aparece como esposa do cara e mãe dos filhos, e só nos documentos. Possivelmente havia instruções em casa, e na medida do possível na Ilha de Madeira e depois no Rio de Janeiro, estudos para eles, né? Imagino que também para as filhas. Então veja, eles tinham certamente estudo, e tinham informações sobre economia, como é que era esta economia desse território. Então eles tinham domínio, eles tinham o conhecimento importante para poder lidar com autoridades, para saber como é que se requer uma terra, como é que se, etc, assim por diante, né? Vamos para o outro filho, também lá no final do texto, o Francisco, né? O Francisco, então, teve aquele contato em Assunção, conheceu o Tomás Laranjeiras, e o Francisco foi para Buenos Aires, né? Foi para Buenos Aires. Só para pegar alguns detalhes, ele nasceu em 47, na infância no Rio de Janeiro, na casa comercial, trabalhou com os víveres para as tropas, foi para Assunção, né? Depois ele conheceu então o Laranjeiras,
Em 1873, veja, a guerra termina em 72. 64 a 72. 73 ele já vai para Buenos Aires. Então a guerra lhe deu a oportunidade de circular nesses territórios, forneceu contatos e foi para Buenos Aires. Em Buenos Aires, ele casou com uma argentina, filha de espanhóis e de um militar argentino. Então, se ele chega lá e casa com alguém de posição social privilegiada, significa que ele chegou chegando, né? No sentido, chegou com poder, chegou com conhecimento, chegou com contatos, porque famílias tradicionais, mais naquela época do que hoje, e hoje também, tem resistência de deixar a filha casar com qualquer um. Então, o Francisco não era qualquer um. O que impressiona no texto, professor, é que ele vai a Buenos Aires em 1873 e tem 8 filhos em 10 anos quando ela morre. Não havia controle da natalidade. E fazia comércio. E fazia comércio. Mas é fácil fazer filho, né? Disse meu pai, se encontrar nos dias certos, está tudo certo. E fundou a Comercial Francisco Mendes, depois participou do Banco de Comércio Hispano-Argentino, foi também cônsul português, etc. Né? E fazia filhos. E depois... É impressionante, né? E depois se casou com outra mulher lá na Argentina, mas teve então 12 filhos. 12 a família, 14 este, 12 mais esse aqui. Os outros eu não sei. Então veja. Mas ele casou primeiro brasileira, depois paraguaia, depois argentina. Uhum. Ele garantiu sua presença nos 3 países. Tá, então veja. Literalmente, né? Literalmente, Isso. durante a presença. Virou íntimo em toda a região. Veja. Isso em 20 anos. Ronaldo, é outra lógica. Não, é impressionante, eu falo. É outra lógica. Porque quando os imigrantes mais recentes da Europa vieram para a Argentina, Brasil, etc., por que vieram? Porque o número de filhos na Europa era meia dúzia no mínimo, uma dúzia era normal e 18 alunos, né? Ou no meio disso, né? Então, o número de filhos era todos aqueles que Deus mandava e deixavam Deus mandar. Até nos casamentos, salvo engano, né, as mulheres casavam aos 13, 14 anos de idade. Se a gente pegar nossos avós, bisavós, né? Tá. Então veja, Não sei que não é o tema, mas não é exceção. são os migrantes. Esse era o, digamos, por que ver esses detalhes? Para dizer o seguinte: estudar elites, estudar empreendedores, a gente pode olhar a parte comercial, o poder político, etc., mas existe o cotidiano, né? Existem as vivências. E aqui eu estou pegando somente uma parte final do texto, né? Que eu acentuei um pouco, mas esses nomes que vão aparecendo no decorrer do texto e informações sobre comércio e acordos afetivos e assim por diante, esse é o contexto dessas fronteiras e territórios nesta tríplice fronteira. Talvez se nós pudéssemos agora, me ocorreu agora, de trabalharmos com a concepção, quando a gente fala tríplice fronteira, nos jornais, no nosso cotidiano, parece que é essa coisa, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Presidente Franco, Porto de Iguaçu. Essa é a tríplice fronteira estricta, desse contato mais em que você, a sua tese está trabalhando, né? Mas essa tríplice fronteira, ela
ela se expande. Assunção está no meio disso, Resistência, Posadas, Santa Fé, Porto Alegre, o Rio de Janeiro está aí, e vai indo, né? Então esta é esse é o território Guarani, né? Estou certo, Alfredo? Totalmente, la cuenca del Plata. A Bacia do Prata, né? A Bacia do Prata é o território Guarani. Então, Dom Francisco e o Tomás Laranjeiras, né? Então, conferência de Laguna, vai para Assunção, etc. Tá? E o que acontece então em 1874, se não me engano? Veja, em 73 ele vai para Buenos Aires. Já, não, desculpe, 84, né? 82, que é a Companhia Mate Laranjeira. Tá lá. Veja, fundam a Companhia Mate Laranjeira. E essa Companhia Mate Laranjeira são os Mendes, o Francisco principalmente, que está em Buenos Aires, já tem atividade econômica e comercial. O Tomás Laranjeiras e contato com, entre outros, os Murtinho, no Mato Grosso. Os Murtinho no Mato Grosso. E também, não me lembro que depois se tornou governador no Mato Grosso, também alguém de influência política, e o sujeito que era o chefe da Comissão de Demarcação de Fronteiras entre o Brasil e o Paraguai pós-guerra. Né? Então, o Mate Laranjeira circulava entre autoridades brasileiras e do Mato Grosso, a partir da sua experiência, como provedor de víveres para as tropas. Obviamente, e isso tem outros textos que mostram isso, quando alguém fornece alimentos e apetrechos, são roupas, são certamente munições, charque, feijão e talvez pessoas que façam comida, etc. Quando eles fornecem para a frente de guerra, a guerra está indo, né? O imperador está prometendo, vocês vão receber depois. Né? Ou já tem um adiantado, mas vão fornecendo, e vão lá, vamos fornecer mais ou não, e vão fornecendo. E obviamente, no contexto desse de fronteiras, o controle do Tomás Laranjeira é o controle dele. Claro, aí eu não tenho documento sobre isso, mas eu imagino o seguinte: o Tomás Laranjeiras deve ter fornecido umas 3 toneladas, estou chutando, e registrou lá umas 7. Tá bom, né? Porque isso não é corrupção, isso é apenas. Mas, um erro matemático. Sim. Então, digamos, numa frente de guerra, em qualquer guerra você encontra relatos de onde os acordos de civilidade, de você seguir preceitos e regras, são mais facilmente quebrados do que numa situação de não guerra, onde também se quebram os acordos de legislações. Então, certamente, o governo imperial do Brasil recebeu uma conta que não era em reais, mas em... Como é que era o nosso dinheiro ainda? Cruzado, cruzeiro. Não, lá no tempo do Império. Era Eu lembro desse. réis. Réis. Um conto de réis. Então, N réis de dívida que o governo brasileiro, o governo imperial tinha com Tomás Laranjeira. Tomás Laranjeira vai lá na comissão e continua a comissão de demarcação. E continua fornecendo víveres e está lá junto, entrando em contato com autoridades. Feita a demarcação, vamos lá para o Rio de Janeiro,
com os assessores do imperador Dom Pedro II e vamos ver como é que nós vamos acertar na conta. Como é que nós vamos acertar? Naquela época, a terra era distribuída pelo Império. Depois, na República, foi para os estados. Tanto, por isso que o Martins Franco vinha pelo estado do Paraná, que já era no tempo da República. Né? Tá. Então, Tomás de Laranjeiras conseguiu, alguns falam em 5 milhões de hectares em Mato Grosso. Claro, esses hectares também, como é que ele vai dominar, etc. Mas por uma concessão de que ele poderia explorar a maior parte dos herbais do estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, na época, era Mato Grosso do Sul e Mato Grosso de hoje. Então, em Campanário, se tornou a sede desta concessão de terras para exploração de herbais que foram sendo renovados constantemente. Esse Tomás de Laranjeiras, então, ele conheceu o Ricardo Mendes e o Francisco já no tempo da guerra. Para onde vamos exportar esta erva? Não tem rodovia para o litoral brasileiro. Não tem rodovia para Curitiba. Tem que ser pelo Rio Paraguai ou pelo Rio Paraná. Né? E temos que chegar lá em Buenos Aires. Mas como é que eu, brasileiro, vou lá em Buenos Aires e eu consigo nada melhor do que conversar com meu amigo Francisco, que está casado lá com uma muchacha argentina, e tem comércio lá, tem banco, e vão fazer uma sociedade. Aí a Companhia Mato Laranjeira, que é uma das enormes companhias de exploração de erva mate, entre outras, né? Não é, o modus operandi dela se assemelha a outros modus operandi de outras, né? Claro que, numa certa altura, eles entram em conflito com a industrial paraguaia, que tinha o domínio aí do presidente Franco, do outro lado ali, exportando herbais, e o Domingos Barthe era sócio lá também. Então, a disputa entre... E o Domingos Barthe dominava a navegação ali em Poçadas, né? Tinha algumas empresas de navegação e a turminha de Poçadas também tendo um certo monopólio da navegação. Veja, então é preciso ter contato lá em Buenos Aires para viabilizar a navegação. E o interessante é ter contato também com a Assunção, porque no início a navegação se deu pelo Rio Paraguai, os herbais mais próximos ao território paraguaio. E os afluentes eram do rio, iam lá para o Rio Paraguai. Daqui a pouco a indústria paraguaia teve dificuldades e a Companhia Mato Laranjeira resolveu tentar exportar pelo Rio Paraná. Já o Rio Paraná tem, a partir de Guaíra para cima, ele está totalmente no território brasileiro. Então eles tinham os herbais no Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e aí conseguiu uma concessão de herbais no Paraná, também, Guaíra para cima. Aí em 1902, eu estava pensando uma coisa, não vou falar. ¿Por qué no? Em 1902, depois eu falo. Em 1902, essa Companhia Mato Laranjeira, Tomás de Laranjeiras, Francisco Mendes lá de Buenos Aires, resolveram fundar um porto onde é Guaíra hoje, cidade de Guaíra, que pertencia a Foz do Iguaçu, município de Foz do Iguaçu, e com herbais também do Paraná. Com isso,
eles puderam trazer a erva mate pelos afluentes do Rio Paraná, ou por picadas e estradas carroçáveis, né, até o Rio Paraná e vinha até Guaíra. O problema é que em Guaíra logo tinha as famosas 7 quedas, que foram inundadas pelo Lago Iguaçu. A navegação impossível por aí, né? Aí, em Guaíra, então, eles tinham um porto. Em 1915, 16, eles tinham mais de 600 trabalhadores em Guaíra, a maderagem. Fora os trabalhadores do Mato Grosso, nas áreas do Paraguai e em Buenos Aires, né? E daí fundaram aquele porto. Para quem, não sei se vocês conhecem Guaíra, a cidade hoje. Se vocês vão lá no centro velho, as ruas são tipo teia de aranha, né? Não tem avenidas. Aquele é um projeto de urbanização circular, né? Então, em Guaíra, eles fundaram o porto e começaram a exportar erva mate e tiveram uma subsede em Porto Mendes, que é lá em Marechal Cândido Rondon. Hoje tem a praia de Porto Mendes, onde tem isso. Daí eles desciam a erva mate lá pelo Rio Paraná, depois das 7 quedas, e continuava escoando ali pelo Rio Paraná. Em 1915, eles contrataram um engenheiro norte-americano, Wilson, isso não está no texto, Wilson Sidwell, e ele fez um projeto de construção de uma ferrovia. Então, a Companhia Mate Laranjeira tinha uma ferrovia de Guaíra até Porto Mendes, 60 quilômetros, particular, para carregar a erva mate lá em Guaíra, trazer até o Porto Mendes, passar das 7 quedas e continuar. Essa ferrovia hoje está, não existe, foi abandonada, não existe mais, etc. Ter uma ferrovia em 1915, 16, significa que é poder, é engenharia, O Wilson Sidwell, ele escreveu um texto que eu tive acesso, ele datilografado, né? 16 páginas, ele conta esses detalhes da construção da ferrovia, etc., e do Porto Mendes, assim por diante. Profe, como que escreve? Wilson? Wilson. Eu não sei se ainda tem, professor, mas tinha um museu, e era um museu lá em Porto Mendes, né? Que conta a parte dessa história, que eles têm alguns objetos bem interessantes, mas eu fui também. Acho que é isso aqui. Sidwell. Qualquer dúvida, olha aqui. Eu estou pesquisando. Museu. Lá em Porto Mendes, né? Tem um museu. Eu não sei se ainda tem mais. Eu vi alguns anos atrás, é um museu nosso, eu achei bem interessante, porque ele traz alguns objetos, traz a história. Sim. O Museu Porto Mendes, inclusive, lá você chega e eles têm um documentário sobre o Porto Mendes, né? E tem objetos, por exemplo, lá, de novo, vamos voltar para cá, vamos voltar para o trabalho. Depois eu vou entrar em detalhes do trabalho, mas como é que você carregava a erva mate nos navios, nas embarcações? Porque o Rio Paraná, vocês aqui em Foz do Iguaçu, a gente vai até a barranca do Rio e a barranca é alta. Lá quando nós visitamos a pequena obragem lá do Pairati, né, você pode ver que estamos lá em cima e o rio está lá embaixo, né? Como é que você vai levar a erva mate lá no... Então, o Porto Mendes tinha uma zorra feita de trilhos. Então, você tinha um vagãozinho e funcionava a energia elétrica, né? Você, os vagãozinhos desciam com a água carregada, descarregavam lá embaixo e voltavam, né? Então, esse era o trabalho de carregar, descarregar lá embaixo, né? Porto Mendes, se um dia alguém for para lá visitar, vai ter dados, objetos e referências sobre parte dessa história aí. ¿Y la erva salía de Porto Mendes hasta Río Paraná? Porto Mendes é cerca do Paraná.
Descia o Rio Paraná, passava aqui em Foz do Iguaçu, Posadas, hasta Buenos Aires. E em Buenos Aires era feito o beneficiamento final da erva mate. Cruz de Malta. Acho que é Cruz de Malta, sim. Cruz de Malta era o beneficiamento final lá em Buenos Aires, dessa erva mate. Então veja, se nós pegarmos um produto de comércio, que é a erva mate, que vai ser colhido nesse território. Está colhido lá no Mato Grosso. E o beneficiamento final vai ser lá em Buenos Aires. Né? E nisso estão envolvidos esses personagens da Companhia Mate Laranjeira. Existe hoje ainda Cruz de Malta? Sí. Então, Professor, Cuando vivía, cuando, Tem, né? mas, cuando yo estuve morando en Texas, estudiando mi maestría, había una sola loja que vendía herba, de chinos, y la única herba era Cruz de Malta. então não estamos falando de quaisquer personagens, né? Veja, oi, Ronaldo. Possivelmente, veja, eu vou falar duas coisas agora. A primeira, possivelmente, como este tinha 12 filhos, vai ter netos e bisnetos que estão naquela empresa, ou venderam, ou etc. Né? Então a empresa continua. Imagina assim, digamos, o que é um trabalho. Agora uma outra questão. O que é uma pesquisa? Você pode pegar uma família, é um pequeno detalhe, que para nós outros não é um pequeno detalhe, né? Mas assim, no concerto das vivências das pessoas, um grupo familiar é um pequeno detalhe, no conjunto, né? E aí você vai, claro, tem que ter informações, documentos, estou mostrando, você percebe o que um estudo, uma pesquisa pode, até onde pode chegar. E sempre você chega e conclui um trabalho, se abrem N outras possibilidades. Imagina trabalhar os descendentes do Francisco agora, na Argentina, né? Aquela fonte que eu usei daquele jornalista, ele mostra que tem netos, bisnetos desse Ricardo Thomas Mendes, que estão hoje, tem nomes assim, até uma fez uma dedicatória inicial, mora em Curitiba, tem gente morando em São Paulo, tem gente morando no Rio de Janeiro, tem gente, porque ele trabalhou com os familiares, então tem gente no Paraguai, na Argentina, no Brasil, né, descendentes destes, e obviamente não são descendentes pobres. Claro que eventualmente alguém não quis ficar rico, resolveu, mas assim, possivelmente são pessoas hoje das elites econômicas, políticas e terratenientes e assim por diante, de empreendimentos nesses países, né? Ronaldo, duas vezes eu quase chamei de Ricardo. E o Ricardo para nós outros tem dois sentidos, né? Desculpa, minha brincadeira. É porque tu disseste que, como eles estavam localizados aqui nessa região, é mais abaixo, no Rio Paraná. E quando tu falou que também no Mato Grosso se exportava, descia pelo Rio Uruguai, então, pelo Rio Paraguai, não pelo Paraná, porque tinha a condição das 7 quedas, né? Sim, no início, veja, erva mate, inclusive existem documentos que o governo do Mato Grosso estabeleceu leis que você não poderia cortar o pé de erva mate inteiro. Por quê? Porque essa companhia, que era a principal, o que é mais fácil de fazer? Derruba o pé de erva mate Coloca na água e
Só que os herbais não plantavam direito. Então começaram a dizer que começaram a proibir, tinha que podar. Tá? Então no início, a exploração dos herbais, por questões estratégicas, era o mais próximo na área da bacia do Rio Paraguai. Então no início a exportação era pelo Rio Paraguai e depois existia o Paraná. Ele entrava lá, daí você pesca, né? Quando os herbais começaram a rarear, ou não ter mais tanto, e tinha bastante herbais próximo ao Rio Paraná, vamos tentar descer o Rio Paraná. E aí tem a questão das 7 quedas e a ferrovia que eu falei antes, né? Então veja, é uma empresa enorme que vai explorando o que dá e vai para a exploração da erva mate. Por isso as grandes áreas. Você tira o que pode das proximidades dos rios. Depois você tem que ter trabalhadores para ir mais adiante. Né? Este trabajo a mí me parece excelente, no solo por la investigación tuya, Valdir, Sim, sim. sino porque explica y explora una situación nueva en la formación de las fronteras. Porque hasta ahora nosotros hemos visto que las fronteras se fueron formando a partir de conquistas militares. Ahora, con el laudo Cleveland, después vamos a ver este tema, hay una conquista diplomática, no militar, del imperio o de Brasil para conformar la frontera con Argentina. Y esa conquista diplomática se funda en este tema, porque la región oeste del estado de Paraná estaba ocupada, estaba producida por la yerba mate y había compañías industriales trabajando en la región a fines del siglo XIX. Por lo contrario, como vamos a ver después, Misiones era un espacio vacío después de la Triple Alianza, de la Guerra del Paraguay. Por lo tanto, fue fácil para el presidente norteamericano decidir sobre un territorio que estaba desarrollado, no desarrollado, pero estaba con proyectos económicos, con compañías yerbateras, con población, con obreros trabajando, con un comercio ya desarrollado, frente a un territorio que estaba vacío, despoblado. Entonces, por esa razón, se formó la frontera sobre el río Iguazú entre Brasil y Argentina. Pero este es el fundamento económico, de colonización y de poblamiento que va a tener el presidente norteamericano Cleveland para decidir esto va a ser parte de Brasil. Si no hubiese sido un territorio despoblado. Sim, e também em relação ao Paraguai, né? Claro. Veja, na hora em que uma autoridade vai se tornar um juiz plenipotenciário, é isso? Não sei como é que esse é o termo, né? Mas assim, vai uma eventual autoridade, como é que é? Não comprometida com nenhum dos pretendentes, vai decidir. Né? Com certeza, vão surgir informações de quem sabe o que está em jogo. Né? Esses empreendedores, esses e outros, vão estar ali trazendo informações e vai estar colocado na mesa que intenções e que pretensões econômicas estão postas para pertencermos a que nação, a que país.
Esse é o jogo, né? Minha pergunta é o seguinte: por mim, eu estou tranquilo, posso ir até o meio-dia. Vamos fazer um intervalozinho, estamos com quase 11 horas, né? Tranquilo? Podemos fazer. Continuamos ou vamos fazer? Podemos fazer. Como podemos continuar? O professor nunca teve Eu duas cheguei, opções. eu cheguei depois, vou ficar aqui. Eu também, tá? Oi, mano. Podemos tomar um café para que tu alimente a palavra. Yuri, você Eu decide. queria fazer uma pergunta rapidinho. Ok. Quando os migrantes, eles vinham para cá, para a Zona Sul, eles já estavam cientes dessa condição aqui da fronteira, de ter a possibilidade de transitar pelos diferentes territórios e usufruir essas características ou não? Dessa época, Sim, dessa época. veja, tanto naquele texto, e aqui assim, meio não enfaticamente, eu ponho o seguinte: existem demarcações de território na perspectiva da demarcação dos territórios das nações. Existem acordos. A partir desses acordos, o Império Brasileiro, depois a República Brasileira, Argentina, Uruguai, Paraguai, tem regras, legislações para você transitar e ter atividades neste território. Então, isto que a Companhia Mate Laranjeira faz com a erva mate é algo que precisa ter negociações e permissões, principalmente da Argentina, para poder comercializar. Agora, os empreendimentos transfronteiriços e as pessoas transfronteiriças, no caso aqui as elites, vão fazer o quê? Quando puderem, vão burlar a legislação. Vão dominar o território, não no sentido como domina o Guarani, que sabe onde caminhar, onde tem erva mate, mas eles vão dominar o território no sentido de onde eu piso politicamente e economicamente. E daí, como é que o Domingos Barte vai conseguir ervais em Cascavel? Vai mandar emissários para Curitiba, no tempo da República, não é mais Império, e vai sentar lá com o pessoal ligado à demarcação de terras. Olha, eu tenho uma proposta para o Paraná explorar a erva mate. Eu tenho navegação. Nós somos uma empresa. Então, que nem uma empresa hoje que vem e busca benefícios fiscais, porque vai fazer emprego, essas empresas de erva mate chegaram, estou inventando os termos, chegaram, nós vamos desenvolver, nós vamos, né? E o que eu ganho? O direito de explorar 300 mil hectares. Né? Então são negociações que essas elites fazem que o pobre coitado não consegue fazer. Não sei se. Então eles sabem da questão da demarcação de fronteiras. Né? Mas veja, se eu estou nas capitais, o meu trânsito transfronteiriço é diferente do daquele que está. E aí comer um chorizo lá em Puerto Iguaçu. Né? Sim. É por isso que eu falo, né, que muita pessoa vem para cá, agora, para Foz do Iguaçu, porque eles têm essa facilidade, né, de ter presença, vamos falar assim, nas 3 cidades, nesse fronteira, da tríplice fronteira. Sim. Então, lá naquela época, eles já estavam cientes disso, quando vinham para cá, mais abaixo. Tá, aí eu estou imaginando, essa família, os Mendes, veio lá da Ilha de Madeira, tinha um comerciante do Rio de Janeiro. Comerciante, nós chamamos hoje de visionário. E que quebra tabus. Quer dizer, que o cara lá no Rio de Janeiro, com o comércio, a família dele lá dentro, ele tem que ir para o Paraguai. Para Assunção. Porque vislumbrou uma possibilidade de comércio. Agora, ele pegou isso do nada? Não. Se nós lermos o texto como um todo, tem um comerciante de trato grosso, né? Não, como é que era?
de grosso trato. Grosso traço. Comerciantes de grosso trato. Essa tese de doutorado do Fragoso, do Rio de Janeiro, ele trabalhou a questão da escravidão no Rio, ligada com a questão do comércio, né? Então, o comerciante de grosso trato, ele é comerciante do Rio de Janeiro, de uma São Paulo, de Buenos Aires, etc., que não é aquele comerciante que precisa. Esse aqui não era, se tornou grosso trato depois. Mas o comerciante de grosso trato é aquele que faz o grande comércio no Rio de Janeiro. Estou pegando agora Rio, ou eventualmente Buenos Aires, e ele tem as manhas de como você vai lidar com isso. E o texto vai mostrar lá em Itaqui, São Borja, Uruguaiana e o Santo Tomé, Passo dos Livros, etc. Como é que se lidava naquela fronteira, né? E o comerciante de grosso trato é aquele que não vai ali, é aquele que está na capital e tem seus contatos, etc. Então, o comerciante de grosso trato é aquele que tem conhecimento, sabe das manobras transfronteiriças, etc. Tá. Então, o que eu imagino, né, o pessoal que vem empreender hoje aqui na região? Vem de longe. Nós temos asiáticos investindo, tá? E eles circulam na fronteira. E o dinheiro circula. Né? Circula totalmente registrado ilegalmente? Eu imagino que não. No comércio, claro. E vai. 10% Então, legal e. existem as regras, existem as leis, existe o contrabando, que existe há bastante tempo. O Ronaldo já falou que tem contrabando há bastante tempo, né? Sim. Isso aí, Certo. Veja, Do café, né? e o que é contrabando? O contrabando, como é que ele é inventado? O contrabando se inventa quando se estabelece uma restrição. Se não tem restrição, não tem contrabando. Então, só tem contrabando porque tem regras que não permitem isso ou aquilo. E por que tem regras que não permitem isso ou aquilo? Por interesses fronteiriços nacionais, que são normalmente definidos hoje em Brasília, em Buenos Aires, em Assunção, e não por nós outros acá. Né? Então, por que eu não posso, com mais facilidade, comer um churrasco lá no outro lado? Não é porque o prefeito de Foz decidiu, ou lá de Coisa de Grosso. Assim são as coisas de grosso trato também. Não sei se veja dessa forma. É um ditado que diz É. que não é proibido, é permitido. Como não houve adesão para o referendo de intervalo, se alguém precisar no banheiro lá, vamos até meio-dia, tá bom? Diga. Vamos lá. Diga. Vamos para o banheiro já? Então vamos. Eu acho que o povo quer intervalo, mas é começa a dizer. Quem para o banheiro? Muito bem. Eu achei que vocês não queriam intervalo, não queriam me escutar sempre, ainda. Decepcionei. Tá? O que o senhor cita aí no texto é Luiz Alfredo Mendes Magalhães, né? Sim, ele é um jornalista. Eu o conheci pessoalmente. Ele escreveu um livro sobre o Rio Paraguai. É isso. Ele é lá de Um historiador. Tá bom, mas ele é um jornalista que trabalhou com documentos históricos. Ele é lá de Juan Pablo Cavaleiro,